Agora que a gente já tem essas células sendo desenhadas na tela, o próximo passo que a gente pode fazer aqui é mover essas células ou fazer o Snake andar de fato, né? Ou deslizar, dependendo de como você queira chamar. A coisa que eu vou fazer aqui é remover essa célula adicional, porque eu vou criar ela de outra forma mais tarde. Mas eu quero fazer aqui primeiro o algoritmo de movimento do Snake. Ele é bem simples, na verdade. Primeiro a gente tem que definir uma direção. Eu vou definir aqui a direção. E por enquanto a gente só vai mover horizontal. Por isso que ele só vai ter uma variável de direção nesse momento. E a direção vai ser 1, ou seja, a gente sempre vai mover da esquerda para a direita. E o que eu vou fazer aqui, eu vou pegar, pegar a primeira célula como referência, vai ser nosso tail, e daí eu vou criar um cara aqui chamado toMove, e o toMove vai ser primeiro o head do nosso array. A gente vai remover ele, a gente vai mudar aqui algumas características, por exemplo, o X, ele vai ser agora, na verdade, o nosso tail mais a direção, e o nosso Y, a gente não vai fazer nada porque por enquanto a gente só vai mover horizontal, então o nosso Y vai ficar 0. E o que a gente vai fazer, a gente vai adicionar esse cara no começo, um Shift, vai adicionar ele no começo da nossa estrutura. Então eu estou pegando a célula da ponta, colocando ela no começo, só que uma posição adiante. E vai fazer isso daí para todas as células até que ele vai andando infinitamente, digamos assim. E aqui é interessante porque nesse momento a gente vai ver como é que funciona esse ciclo de update e draw do game loop que eu comentei com vocês antes. E agora vai ser interessante que a gente vai ver em ação essa característica do game loop que eu havia comentado com você antes, onde que a gente tem essa ideia de um loop infinito sendo executado, onde toda a interação, cada interação que acontece é basicamente um update, um draw do canvas. E como eu havia dito, a gente não é uma boa ideia colocar o Snake Move aqui dentro do draw. Não é uma boa prática. Ele deve, na verdade, acontecer aqui dentro do update. Então, a cada interação, o update vai rodar esse comando, vai falar Snake, move um pouco, e daí quando chegar no draw, a posição das células vai estar atualizada e o draw só vai desenhar na tela, basicamente. Vamos ver se tudo isso que eu fiz aqui deu certo ou não. Opa! Certo, tem um erro aqui, um typo era... Não existe, não tenho acesso a essa variável, tem que chamar de cells. Vamos ver se agora vai. Opa, não foi. Move cell. Será que eu cometi? Sim, aqui. Outro typo. Isso é interessante, porque normalmente quando a gente está programando, sempre acontece um erro, a gente sempre esquece de colocar o nome da variável correta. E esse é o interessante da programação. Programação, você tem que se abrir à exploração, digamos assim. Você tenta, às vezes não funciona, obviamente você tem que ter a ideia inicial e ir garimpando essa ideia, porque nem sempre ela roda de primeiro. E agora foi. Porém, ele está super rápido aqui, nem deu para ver muito o que está acontecendo. O que eu vou fazer aqui então é diminuir um pouco o nosso time frame, digamos assim, do jogo. E a maneira que eu vou fazer aqui é basicamente definir quão rápido o nosso update vai acontecer. A forma que a gente faz isso no Gozo é utilizando a seguinte forma. A gente calcula o tempo da execução atual e dentro do update depois a gente verifica se a última execução aconteceu dentro de um período de X tempo. E daí a gente consegue fazer esse update acontecer mais rápido ou mais devagar, dependendo. Vou mostrar para vocês aqui o que isso significa. O que eu vou fazer aqui então é criar uma variável chamada lastTick. Ela vai ser igual ao tempo atual. E aqui eu só vou atualizar
se o tempo atual menos o último evento for menor, na verdade for maior que 15 milliseconds, e aqui eu tenho que fazer o last tick, atualizar aqui o last tick para ele ser igual ao time now. E aqui a gente tem a nossa Snake andando numa velocidade adequada, digamos assim. Esse número aqui, 0.15, você pode mexer um pouco nele aqui, colocar 0.2, 0.5 e ver qual é a velocidade que você acha que seu jogo vai ficar mais agradável. Eu acredito que esse número aqui, para agora, é um número interessante. Eu vou deixar assim por enquanto. Nesse momento aqui, o move ele está sendo definido apenas pela uma direção fixa, que é na vertical. O que a gente vai ver agora é como fazer esse move pelo teclado.